Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Eles estavam se aproximando de Jesus Cristo. E aí, versículo 2. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O versículo 1 e o versículo 2, o que vem após isso, é o que Jesus está tentando explicar para os fariseus. Por que que eles vivem e pensam desta maneira? Jesus estava tentando mostrar para os fariseus que eles não eram santos o bastante, conforme eles estavam pensando que eram. Que eles não eram bons o suficiente, conforme eles pensavam que eram. Então, a base aqui para toda essa explicação, todas as parábolas que Jesus vai contar aqui, que são 3 parábolas, apenas aqui no capítulo 15, é para tentar trazer clareza e entendimento na vida daqueles fariseus e na vida dos escribas. Os irmãos se lembram, os escribas e os fariseus, principalmente os fariseus, eram a seita religiosa da época mais rigorosa. Eles eram os mais rigorosos que existiam no tempo deles, a ponto daqueles homens andarem com filactérios, essas caixinhas de versículo que nós conhecemos. Muitos deles andavam pendurados no braço, com versículos na testa, e eles tinham ali um aparente zelo com as Sagradas Escrituras. Então era um grupo extremamente rigoroso, né? Uma seita rigorosíssima que tinha nos dias deles. E aí então esses homens, juntamente com os escribas, né, que eram também os intérpretes da lei, que ali não tinha a prensa como nós temos hoje, em larga escala, então precisava dos homens para fazerem as cópias. Então basicamente nós estamos falando ali de líderes religiosos, vamos dizer os pastores da época. E esses homens, quando eles olhavam para Jesus, eles ficavam indignados. Como que esse homem, que se diz ser Deus, está se assentando com os pecadores, está comendo com os pecadores? E a ideia aqui não é que era apenas algo daquele momento, uma circunstância isolada, no qual os pecadores e os publicanos chegaram diante dele. Não é essa a ideia. A ideia é de que isso acontecia constantemente, como nós podemos ver inúmeras vezes nos relatos aqui da Escritura. Então, Jesus ele conta 3 parábolas para tentar mostrar para os fariseus que eles estavam errados. Tanto os fariseus, quanto os escribas e os seus seguidores. E aí, então, nós vamos para a primeira parábola. Versículo 3. Então, contou-lhes esta parábola. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu, até encontrá-la? E aqui eu vou explicar, né, daqui a pouco. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então essa é a primeira parábola. Jesus traz a figura ali de um pastor, que ele tem um rebanho, e de repente uma das ovelhas se perdem, e aí Jesus está tentando mostrar para aqueles homens. Eu sei que algumas pessoas pensam o seguinte, olha, como diz aqui o versículo 7, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Alguns, ao lerem esta passagem, eles interpretam o seguinte: Jesus está falando aqui dos anjos. Outros dizem, não, ele está falando aqui daquela pessoa que ela já foi redimida, mas ela não precisa, né? A ideia deles é o seguinte, ele já foi regenerado, o Espírito de Deus já habitou dentro dele. Então Jesus ele se alegra muito mais, Deus se alegra muito mais, quando um pecador se converte aqui de repente, né, de repentino. Então há muita festa no céu. Jesus fica mais alegre quando um pecador faz isso, do que aquele que serve a Deus, o serve durante toda a vida. E não é isso que o texto está dizendo, e vou tentar mostrar aqui ao longo da pregação. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, dracma é a moeda, né? E não acende a candeia, não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la. Ou seja, ela perdeu uma moeda, ela vai vasculhar a casa, em busca daquele tesouro perdido.
E aí ele narra de novo mais uma vez. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora, talvez a parábola mais conhecida, né, no meio evangélico, é a parábola do filho pródigo. O pródigo é isso, é aquele homem que gasta à torto e direito. Ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado em fazer uma economia, ele vai gastando mesmo, não está nem aí. Que é todo o contexto da própria parábola. Versículo 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Aqui é interessante, até mesmo nos nossos dias, quando um filho se levanta, né, e já exige a herança do pai, o pai em seu pleno vigor, não passa uma imagem tão boa assim. Parece que ele é um sanguessuga, um mercenário, que ele quer arrancar aquilo do pai. Se nos nossos dias isso já soa meio estranho, sei que muitos já, para evitar ali na frente maiores dores de cabeça, maiores problemas, já fazem um testamento, deixa tudo separadinho. Mas naquela época, você imagina um filho olhar para o pai e dizer: olha, dá-me a parte da herança. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é o seguinte: eu estou pouco me lixando. Eu não estou nem aí para o que você pensa, se o senhor está bem ou não. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável, vida louca. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um cidadão do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas não lhe dava nada, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aqui ele só estava pensando, né? Agora no verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Que talvez para a cultura da época, Jesus contar essa parábola, né? E o pai com essa atitude já era um espanto também para aqueles homens. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixou ele terminar, né? Deixa-me ser um dos teus empregados. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E agora nós temos um personagem aqui que é fora de série. Personagem extremamente importante aqui dentro dessa parábola, que é o irmão mais velho. E aí diz aqui o texto: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro, pois o recebeu são e salvo. Ao invés do cara se alegrar porque o irmão retornou à casa, que seria algo natural, uma alegria de ter o irmão, um companheiro ao lado. Mas diz o texto que não. Versículo 28. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Isso aqui tem uma grande possibilidade ou probabilidade de sermos nós sermos ele. Né? Quantas vezes nós não somos ingratos para com Deus, para com as pessoas que estão ao nosso lado. Você vê, ele olha para o pai e diz: olha, há quantos anos que eu te sirvo? Há quantos anos eu estou aqui fazendo. Não é isso que muitos evangélicos fazem?
E se ele trouxer o dízimo ou a oferta dele, é então que complica as coisas para Deus, aonde ele diz, ó Senhor, eu sou fiel à tua casa, eu sou fiel nos dízimos das ofertas, mas o Senhor não tem me dado um cabrito. É óbvio que hoje ele não pede um cabrito, mas ele pede uma moto, ele pede um carro, ele pede algo para Deus. E fica naquela expectativa. Versículo 30. Chegando, porém, este teu filho, né, olha a maneira que ele trata o irmão. Ele nem chama o rapaz de irmão. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituta, mataste para ele o melhor bezerro. O que ele estava dizendo é o seguinte, o cara curtiu, fez vida louca, gastou dinheiro aí em balada, com prostituta, e aí o Senhor matou o melhor bezerro para ele. O pai, mais uma vez, está tentando mostrar para aquele filho, para o filho mais velho, que ele é importante, como diz aqui no verso 31. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Ou seja, mais uma vez o pai está tentando mostrar, olha, isso aqui tudo que eu tenho é seu, você sabe disso. Você é tão amado quanto ele. Versículo 32. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Então você vê que o pai tenta mais uma vez mostrar, né, que o filho mais velho é importante, assim também como o mais novo é importante. Então, as três parábolas aqui de Lucas 15, ela tem um tema central, se você analisar as três parábolas, que é o quê? O anelante amor do pai pelos perdidos. Você percebe claramente aqui o amor do pai pelos perdidos. Ou seja, você tem ali um pastor que ele busca a ovelha que se perdera. Você tem a mulher que vasculha cuidadosamente até achar a moeda que se perdera. Você tem ali o coração do pai que se aflige pelo filho que se perdera. Então esse é o tema central da parábola. E aí nós vemos ali então o amor do pai para com os perdidos. E Jesus então tentando mais uma vez mostrar ao longo dessas três parábolas para os fariseus o quão equivocados eles estavam. Que eles não eram superiores aos publicanos, aos pecadores. Porque era isso que eles se achavam. Eles achavam que eram justos. Ou seja, que eles poderiam por si só serem salvos. Então o versículo 1 e o versículo 2 nos dá a base para Jesus explicar tudo isso aí. Após ele olhar e as pessoas o indagarem, questionarem acerca dessa posição dele. Quem era o publicano da época? O publicano, ele era o cobrador de imposto. Hoje nós não temos essa necessidade de ter um cara à nossa porta cobrando o imposto. Nós já somos roubados em todos os lugares. É de forma automática. Você paga o imposto em tudo que você compra. Mas naquela época tinha um cara específico a isso. Então tente visualizar na época daqueles judeus. Eles estão ali sobre o governo, sobre o poderio do Império Romano. E ali você tinha os publicanos, de uma forma geral, que eram comissionados direto ali do Império Romano. E aí em cada lugarzinho eles levantavam um publicano ali daquele próprio povo, ou seja, eles pegavam um judeu, no caso que eles haviam dominado, e eles selecionavam uma pessoa ali para também ser um publicano. Por que os fariseus ficavam tão indignados ao olhar para um publicano? Porque você imagina, você está naqueles dias ali, você viu o quanto que o seu povo sofreu, muitos foram maltratados, muitos foram mortos pelo Império Romano, e de repente o seu vizinho ele se levanta para defender a causa daqueles opressores. Então o fariseu ele olhava para esse publicano, tanto o fariseu quanto o escriba, eles entendiam que esses homens extorquiam as pessoas, que eles eram um bando de traidores. Ou seja, eles estavam traindo as pessoas. Porque na maioria das vezes, esse publicano que era levantado em meio ao povo, ele se envolvia em corrupção. Ou seja, ele acabava cobrando mais do que ele deveria cobrar. Ou seja, ele tentava se enriquecer às custas dos outros. E isso nós podemos perceber quando João Batista é indagado por um dos publicanos, e eles perguntam a João o que eles deveriam fazer. João responde o seguinte: olha, vocês devem começar devolvendo aquilo que vocês cobram em excesso.
E aí então nós vemos aqui o publicano mencionado num só tempo com os pecadores. Ou seja, todas as demais pessoas de má reputação, eles estão no mesmo nível ali. E os pecadores, é óbvio ali, os judeus que não submetiam à lei, não submetiam às tradições dos anciãos, eles eram proscritos de Israel. O ódio dos fariseus e dos escribas pelos publicanos e pecadores é bem conhecido, é algo notório. Então, na cabeça do fariseu, quando ele olha para Jesus, que se diz o próprio Deus, eles não conseguiam conceber aquela ideia de como que esse homem diz ser Deus, enviado de Deus, o próprio Deus, como que ele se associa com esse tipo de gente. É isso que passava na cabeça do fariseu. Porque quando eles olhavam por uma pessoa que se compadecia por esses desprezados, ou seja, os publicanos e os pecadores, na cabeça deles era o seguinte: esse homem tem o mesmo caráter deles. É por isso que ele se assenta com eles. Então, associar-se com pessoas deste tipo era considerado contagiante. Comer com eles, então, era um ultraje. Era algo inadmissível o que Jesus fazia ao se assentar com os publicanos e pecadores. No versículo 2, os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe e come com pecadores. Recebe pecadores e come com eles. Eles não conseguiam ver que esta era a missão de Jesus, vir ao encontro dos perdidos, daqueles que eram ali os desprezados, daqueles que se viam de fato como pecadores. E é isso que ele está tentando mostrar ao longo de toda a parábola. De todas as parábolas ele está tentando mostrar isso. No versículo 3 e 4 ele diz, qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Ele está tentando mostrar, olha, vocês estão equivocados, fariseus. Vocês se acham superiores aos publicanos, aos pecadores. Vocês estão completamente equivocados. E hoje eu estou aqui dando uma oportunidade para vocês se arrependerem. A imagem que Jesus apresenta para eles, olha, de um pastor, deixa as 99 e vai atrás em busca da ovelha perdida, isso estava muito claro na cabeça de um fariseu. Ou seja, era algo muito fresco na memória deles. Ou seja, um pastor ali do Oriente Médio, tem a imagem, Rocha? É isso aqui. Então a imagem ali é do quê? Ele põe a ovelha no seu pescoço, puxa as patinhas dela ali, próximo ao rosto. Então o que Jesus estava mostrando para eles, ou seja, esse cenário de um pastor largando as 99 e indo em busca da ovelha perdida, era algo muito familiar. Era algo muito familiar. Ou seja, ele usou isso para ilustrar o que, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, se deveria fazer com uma ovelha perdida. Ou seja, nós estamos ali para anunciar, para pregar, para levar a mensagem. Mais uma vez, ele está confrontando ali as atitudes dos fariseus e dos escribas em relação aos publicanos e aos pecadores. E é claro, principalmente os fariseus ali, os escribas, eles conheciam as preciosas promessas do Antigo Testamento. Como, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele vai para Isaías, capítulo 40, versículo 11, que o pastor ele pega a ovelha no colo, cuida daquela ovelha. E ali há uma grande festa, como diz o versículo 5 e 6. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, como a foto, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ou seja, a ideia não é de uma busca apenas para cumprir um cronograma. Não é vamos fazer essa busca para dizer que nós não estamos preocupados com essa ovelha. Não. A ideia do texto é de uma busca, mesmo que consuma tempo, mesmo que seja fisicamente exaustiva, o pastor só para após encontrar essa ovelha. Essa é a ideia do texto. Ou seja, o pastor ele se regozija. Isso não porque apenas ele recuperou algo material, mas ele está feliz porque ele encontrou a ovelha que ele ama, que faz parte ali do seu cuidado, está sob o cuidado dele. E aí ele diz, no verso 7, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A pergunta é, que tipo de pessoas
Jesus tinha em mente quando ele falou das 99 pessoas justas? Que tipo de pessoa Jesus tinha em mente quando ele falou das 99 pessoas justas? Que tipo de pessoa? Será que é ali o cristão, o redimido, são os anjos? Porque ele está dizendo, olha, se alegrará por um pecador que se converte. O que Jesus estava tentando mostrar para os fariseus era o seguinte, olha, há muito mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 pessoas que são justas aos seus próprios olhos. Que é o caso de vocês, ó fariseus. Vocês se acham justos aos seus próprios olhos. Ou seja, o termo justo, ou seja, ele é salvo, ele é justificado. Então, na cabeça do fariseu, ele era justificado, ele tinha esse poder, né? Ou seja, devido às atitudes deles, às obras que eles praticavam, ele se achava digno de um dia poder estar com Deus por conta dos seus próprios méritos. Então, Jesus está tentando mostrar para eles, vocês estão equivocados, vocês estão errados. E por isso o tema da mensagem, né? Todos os bonzinhos estão no inferno. Quem eram, né? Como eu acabei de dizer, esses dois grupos. O publicano era esse camarada, que na Olimpíadas de Pecadores, o publicano ganhava disparado. Então, por isso, eles não engoliam isso. O interessante é que em Lucas capítulo 5, versículo 27, diz que Jesus comia com um monte de publicanos. Pior, ele escolheu um publicano para ser o seu discípulo, para ser apóstolo. Aqueles homens não conseguiam engolir isso. Quem eram esses líderes judeus? Vocês se lembram? Quando eles querem falar com Pilatos, eles não entram, lá como diz lá em João, capítulo 18, eles não se achegam ali na casa de Pilatos, porque eles achavam que iriam se contaminar ao estarem ali. O fariseu, aquele grupo, aqueles homens jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Eles oravam em público. Esses homens frequentavam o templo, eles eram dizimistas. E eles eram extremamente rigorosos, eles davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Se você conhece esses negocinhos aí, esses temperinhos, você sabe, é um negócio baratinho pra caramba. Aqueles homens eram extremamente rigorosos quanto a isso. Separavam o dízimo daquela vendinha que eles davam ali. O resumo da autoimagem do fariseu, nós podemos ver Jesus descrevendo em Lucas capítulo 18, quando ele vai contar outra parábola. Em Lucas 18, versículo 9, diz o seguinte, olha, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justos, e desprezavam os outros. Esta é a imagem, a autoimagem do fariseu, e Jesus a descreve em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Você se lembra desta parábola? Que 2 subiram para orar. De repente você tem um publicano e um fariseu orando. O fariseu, ele ora, diz o texto, de si para si mesmo. Olha que loucura. Ele está dizendo, olha, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Eu não sou ladrão. Eu não sou adúltero, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Diz o texto, então, que o publicano nem sequer levanta os olhos ao céu para orar. Ou seja, ele se vê como um pecador, como um limitado. Ele sabe quem ele é. E aí o texto diz o seguinte, que um desceu justificado, ou seja, salvo. Um desceu salvo. E ao contrário do que talvez hoje nós poderíamos avaliar que seria o fariseu, não, o texto diz que foi o publicano. Foi aquele que reconheceu os erros e os pecados, que desceu justificado. O grande problema é que o fariseu, ele se enxerga como justo. E ele via o publicano com os pecados dele, ou seja, que ele é um pecador. Você pode estar aqui nesta noite e você ser um fariseu. Você pode estar há alguns anos frequentando a nossa comunidade, ou qualquer outra comunidade, e ser um fariseu. Pode ser fiel, seja no seu dízimo, na sua oferta, e mesmo assim ser um fariseu. Esses homens, os fariseus e os escribas, eles se achavam justos. Esta era a autoimagem deles. A pergunta é, mas como Jesus via esses homens? Como que Jesus via esses homens? E é simples. Um bando de corrupto. Um bando de pilantra. É isso que nós vemos ao longo da Escritura.
Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, tudo que vocês fazem é para se aparecer. Vocês buscam os melhores lugares, porque vocês querem os seus nomes sendo enaltecido, elevado entre os homens. Vocês roubam as viúvas. E os caras eram tão safados que, para eles não contribuírem financeiramente com os pais, eles diziam o seguinte: olha, isso aqui é corbã ao Senhor, é oferta a Deus. Mas não é porque eles amavam a Deus, não. Simplesmente porque eles eram um bando de avarento, eles não queriam contribuir com os pais, eles não queriam honrar os pais. Então eles davam uma desculpinha esfarrapada de que aquilo era para Deus. Aqueles homens odiavam a Deus. Sim, odiavam. Ora, eles odiavam a Jesus. Eles odiavam a Jesus. Então nós não podemos nos esquecer que quando você vai por uma parábola, você precisa interpretar essa parábola com o restante da Escritura. Será mesmo se essas 99 ovelhas são os cristãos? Será se essas 99 ovelhas são os anjos? Será se existe esses 99 justos que Jesus falou? Ele está usando uma figura de linguagem ali, ele está tentando transmitir uma mensagem. Porque quando você olha para a Escritura, todos os homens são maus. Esse é o estado da civilização humana sem Deus, todos caídos, todos condenados, todos debaixo da ira de Deus. É assim que a palavra de Deus nos descreve. Romanos capítulo 3, Paulo diz isso, que não há um justo, nenhum sequer. E note que quando Paulo ele diz, olha, não há nenhum justo, ele reforça nenhum sequer, para não deixar margem alguma, uma dúvida, né? Porque às vezes nós dizemos o seguinte: todo mundo foi à festa. Puxa, mas todo mundo mesmo foi à festa? Não, você está tentando expressar que a maioria foi à festa. Então, para não existir essa dúvida, não há nenhum justo sequer, não há nenhum justo. Então, para não ter dúvida, Paulo diz, nenhum sequer. Ou seja, esse é o estado da humanidade, sem Deus. Todos pecadores, todos condenados. Ninguém pode se salvar. Jesus diz isso, que não há um homem justo. Então é claro que as 99 aqui é uma referência aos líderes judeus que não reconheciam os seus pecados. Essa é a história. Então, primeiro princípio, pode ficar tranquilo que são 2 apenas. Primeiro, Jesus comeu com pecadores, pois do contrário almoçaria sozinho. Essa é a verdade. A ovelha perdida, o publicano, nós já conhecemos, já reconhecemos ali na história. Eles são os pecadores. As 99, como alguns pensam, são aqueles que já se arrependeram. Não, ele está falando daqueles que já se arrependeram. Então, imagine comigo. O céu está mais feliz por um convertido repentino do que por aqueles que já servem a Deus a vida inteira? Isso é uma loucura. Não faz sentido. Lá no céu há festa quando um pecador, né, um convertido repentino aqui, do que aquele que serviu a Deus a vida inteira. Não faz sentido. E outra, mesmo um cristão genuíno, aquele que o Espírito de Deus habita dentro dele, ele necessita de arrependimento constante. É algo diário, nós precisamos nos prostrarmos diante de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas. É algo constante, mesmo que o Espírito de Deus habite em você. Você precisa, todos os dias, se dobrar diante de Deus e clamá-lo, e se arrepender dos seus pecados. Então não faz sentido. E os anjos, também não faz sentido à luz da resposta que Cristo queria dar aos fariseus, que se achavam justos. Porque você se lembra? Então, o versículo 1 e o 2 dá a base para Jesus contar essas parábolas. E ele está tentando mostrar para os fariseus isso. Vocês se acham justos. Então, é claro que os 99 aqui são os fariseus que achavam que não tinham a necessidade de arrependimento. Em Lucas capítulo 5, Jesus respondendo a mesma pergunta, ele chama ironicamente os fariseus de justos, como diz Lucas 5,31. Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Ou seja, ele chama ironicamente os fariseus de justos. Ironicamente. Jesus mesmo disse que não existe um justo. Você se lembra quando aquele jovem chega, quando indaga um bom mestre? Ele diz, bom é Deus.
Por quê? Tentando mostrar, olha, se você olha para mim e acha que eu sou apenas um homem, não, eu sou Deus. Bom é só Deus. O irmão mais velho aqui, olha a audácia que ele teve. Nunca transgredi, não desobedeci uma ordem tua. Se você tem filho, você sabe que isso aqui é algo impossível. O cara era pilantra, né? Nunca desobedeci uma ordem tua. Você olha para os publicanos roubavam os judeus. Você olha para os fariseus, eles roubavam as velhinhas. Você olha para os pecadores e talvez eles haviam assassinado pessoas. Mas você olha para os fariseus e eles estavam prestes a assassinar a Cristo. Eles estavam prestes a matar o próprio Deus. Romanos 3,9, Paulo diz, pois já demonstramos que tanto os judeus como gregos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão condenados. Por quê? Os fariseus estavam tão longe da salvação. Por quê? Que os fariseus estavam tão longe da salvação. Será se os pecados deles eram piores do que dos publicanos e dos pecadores? Claro que não. É porque eles achavam que eles não tinham pecado. Por isso que a salvação estava tão longe daqueles homens. O mundo sem Deus é assim. Eles se acham justos, não é? Hoje nós olhamos para a civilização humana e o homem ele se acha justo. Por quê? Ele tem o mesmo motivo do fariseu. Ele se acha bom o suficiente. E eles então começam a criarem as suas próprias leis, como os fariseus faziam em seus dias. Eles criavam as leis deles, e então eles se enquadravam naquelas leis. Então, aos olhos das outras pessoas, eles eram bons, porque eles cumpriam todas aquelas coisas. Romanos 10,3 diz isso. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Os homens são assim. Eles se acham bons o bastante. Como o jornalista entrevistando um jogador de futebol, ele olha para aquele jogador e diz, bom garoto. Bom garoto. Quando ele diz bom garoto, é porque ele já estabeleceu um critério. Ele já estabeleceu as regras dele. E é assim que muitos de nós também fazemos. Talvez com um ranço lá de trás, carregando alguns princípios lá de trás. Mas o grande problema é que eu e você não estabelecemos leis. Nós não somos Deus, é Deus quem estabelece leis. Então eu não posso dizer que aos meus olhos fulano é bom. É aos olhos de Deus, é de acordo com o que a Escritura nos ensina. E quando esse jornalista ele olha para aquele jogador e diz, bom garoto, ele estabeleceu um padrão, ele tem uma lei. E não é esse padrão que o mundo segue? Por uma pessoa ser considerada boa aos olhos deste mundo, como é? Como que é? É aquele cara que talvez nunca cometeu um homicídio, nunca roubou ninguém, ele é um trabalhador, ele é honesto. Então as pessoas olham para ele e dizem, você é bom. Você é bom. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. Se eu olho e eu acho isso, eu sou um fariseu. Se você olha e acha isso, você é um fariseu. Você faz a própria lei. Os homens, eles tentam achar justificativo para os isentarem. Isso começa com Adão e Eva. Você se lembra? Quando eles caem, Deus vai até Adão, Adão tenta se esconder de Deus, louco, né? Tenta se esconder de Deus. Aí então ele nem coloca a culpa em Eva, a princípio. Mas ele olha para Deus e diz, a mulher que tu me deste. Ou seja, Senhor, estava tudo tranquilo até esse exato momento, mas o Senhor me deu essa mulher. Em resumo, a culpa é tua, Senhor. Se algo deu errado, a culpa é do Senhor. Se nós olharmos para uma prostituta, ela pode dizer o seguinte, se você estivesse no meu lugar, você faria a mesma coisa. Porque se eu não fizesse o que eu estou fazendo, talvez eu morreria de fome. Os homens tentam arrumar justificativas para os isentarem. Mas a moralidade cristã é totalmente diferente. A moralidade cristã diga, olha, faça o certo, mesmo que isso lhe custe tudo. Não há justificativa. Moralidade cristã nos ensina isso, faça o certo, mesmo que isso lhe custe tudo. Não foi isso que Jesus disse? Se você quer me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo, se preciso você vai negar os pais, qualquer outra coisa, por amor a mim.
É interessante, né, que quando você vai a um velório, no dia do velório todo mundo é bom, né? Já percebeu? Morreu o Zé. Chega lá no velório. Ainda bem que não vai falar com o morto, né? Ainda bem que você não vai falar com o morto, mas as conversas sempre são as mesmas. O cara era um pilantra, um safado, traía a mulher dele. Um nó cego do caramba. Daí tá lá, todo mundo. Mas fulano é uma boa pessoa, né? Bando mentiroso, ainda está no velório, ainda está mentindo. Mas é assim que as pessoas se posicionam. A salvação não está longe da prostituta ou do bandido. A salvação está longe de qualquer homem que se considere bom. Essa é a verdade. A salvação não está longe da prostituta ou do bandido, mas ela está longe de qualquer homem que se ache bom o bastante, que se considere bom o bastante, que ele é digno de um dia estar com Deus. A salvação está longe dele. Se você está aqui nessa noite, você acha que um dia você estará com Deus por conta dos seus méritos, a salvação está completamente longe de você se você não se arrepender. É isso que a Escritura nos ensina. O mundo não está dividido entre maus e bons, como muitos pensam. Não há esta divisão na civilização humana, entre maus e bons. Não existe isso. O mundo é dividido entre pecadores que reconhecem que são pecadores e pecadores que não reconhecem a sua perdição. Quando se trata do homem, da civilização humana, é assim. Todos pecaram. As 100 ovelhas ou 100 homens são pecadores. O mundo está dividido entre pecadores que reconhecem os seus pecados e pecadores que continuam ali impenitentes, que eles não reconhecem a sua perdição. Interessante que aqui o filho pródigo, diz o texto, que ele caiu em si. Ou seja, ele foi despertado. Você se lembra de Pedro? Acontece o mesmo com Pedro. Jesus já havia o advertido que ele iria o trair, iria o negá-lo. Então, quando o galo canta, a consciência de Pedro grita dentro dele. Ou seja, eu sou um traidor. Eu sou um traidor. Cair em si é ter essa consciência despertada. Cair em si é enxergar aquilo que está na cara, que nós não conseguimos ver. Ou seja, ele foi despertado. E é disso que nós precisamos. A consciência de que nós pecamos contra o céu. A consciência de que nós temos pecado contra Deus. Por isso que é tão importante você frequentar um local onde eles têm um prestígio, é uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus. Porque é por meio desta pregação, desta palavra, que nós somos confrontados, e isso vai gerar mudança em nós. Porque se você frequenta uma igreja onde o pastor é moderninho, onde toda a estrutura, a igreja em si, ela é moderninha, você nunca vai ser confrontado acerca dos seus pecados. Porque é isso que acontece. Às vezes ela está ali, uma roupa totalmente curta. A Bíblia ela leva a Bíblia ao culto não para ler a Bíblia, mas é para tampar que talvez a saia está curta demais, ou o vestido é curto demais. E se ela frequenta uma comunidade onde não prega a palavra, o pastor já vai dar belos argumentos, que não importa a roupa que ela veste, que é o coração, que é por isso e por aquilo, eu sei disso. Ora, mas se nem a roupa consegue mudar, ora, há uma grande dúvida. Então, por isso que é tão importante, né, como uma vez o irmão entrando em uma de nossas igrejas, e ele chega ali todo em pecado, né, tendo uma vida louca ali antes, tendo relações sexuais ali antes do casamento, uma vida totalmente assim, depravada ali, e ele se achando o cara. Ele chega ao culto de cabeça erguida. E naquele dia, então, é exposto a palavra de Deus, é exposta a palavra de Deus. E aquela palavra, então, começa a confrontar aquele jovem casal. E ele dizendo, olha, após a pregação, que a vontade dele não era nem enfiar a cabeça no buraco, se houvesse a possibilidade, mas era de enfiar o corpo inteiro. Tamanha a vergonha que ele ficou ao ser confrontado à palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Porque é isso que vai nos transformar. Por isso que é tão importante nós estarmos num lugar que é comprometido com a palavra de Deus, que vai confrontar os nossos erros, as nossas falhas, e isso então nos leva ao arrependimento e mudança de vida. O caminho de volta para Deus não é de Santiago de Compostela, não é o Vale do Sal de algumas igrejas.
O caminho de volta para Deus não é uma romaria onde você pode até romper o ligamento, mas você não rasga o coração. Esse não é o caminho de volta para Deus. O caminho de volta para Deus, a estrada que te leva de volta para Deus, é o arrependimento. É de você se dobrar diante de Deus, reconhecer os seus pecados, as suas falhas e clamar ao Senhor. Porque não se iluda, meu irmão. Talvez você pode estar aqui nessa noite e ser um fariseu. O fariseu, ele orava constantemente. O fariseu, ele jejuava constantemente. O fariseu dava o dízimo de tudo que ele possuía e estava indo para o inferno. É isso que Jesus está mostrando para eles. Então você pode estar aqui nessa noite, e se você for um fariseu, há uma grande possibilidade, e é certo, se você não se arrepender, de o seu destino é o tormento eterno. É isso que a Escritura ensina. Ou seja, se você acha que você vai para o céu por qualquer mérito seu, você é um fariseu. Se você acha que um dia você poderá estar com Cristo por conta de qualquer mérito seu, você é um fariseu. E você está condenado. Segundo, a festa da salvação. O fariseu murmurava, o irmão mais velho também murmurava, recusou-se até a participar da festa. Por quê? E ele diz, eu nunca desobedeci uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito para festejar. Aqueles que se acham justos não participarão da festa da salvação. Aqueles que se acham justos não participarão da festa da salvação. Você quer uma dica para saber se você é um fariseu? É só nós pararmos e analisarmos. Se eu sempre estou chateado com as coisas, se eu sempre tenho dentro de mim que eu merecia algo mais, que eu merecia mais, seja de Deus, seja das pessoas, puxa, eu sou um fariseu. Quantos de nós que podemos orar assim, Senhor, eu sou fiel a Ti? Mas você não fala como o filho mais velho. Senhor, tu não me deste um cabrito. Você pode falar, Senhor, sou fiel a Ti, o Senhor não me dá uma moto, o Senhor não me dá um carro, o Senhor não me dá uma casa na praia. O que está acontecendo? Um pastor, ele pode dizer isso, Senhor, eu sou fiel a Ti. E olha o pilantra prosperando, olha o pilantra, a igreja dele avançando. Ora, a resposta de Deus é simplesmente uma, você era como ele. Se você é diferente, porque eu te transformei. Essa é a verdade. O mais velho, ele achava que merecia mais. O pródigo? Não, ele tinha noção de quem ele era. Tamanho o erro dele. Ele diz, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Você acha que o pródigo fazia exigência? Claro que não. Mas para o ingrato, nada está bom. Para aquele que se acha merecedor de algo, digno de algo, nada está bom para ele. Nada está bom para ele. Deus não tem prazer nos que se acham justos. Deus não tem prazer naqueles que se acham justos. Eu sei, né, que aí no meio evangélico diz, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. É isso que a Escritura diz. Não tem esse papinho com Deus. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus ama o pecador arrependido. É esse que Deus ama. É aquele que reconhece os seus erros, as suas falhas, e então clama ao Senhor. Porque não adianta apenas você chorar. Muitas pessoas choram, mas isso não mostra que ela se arrependeu. Arrependimento nós vemos com a mudança de direção. É isso que nós vemos. Isso é arrependimento. É óbvio que você pode chorar, se quebrantar diante do Senhor, mas se não tiver uma clareza de que você mudou de direção, não adiantou nada, todo choro e toda lágrima, como nós vemos lá em Malaquias. Então, Deus, Ele ama o pecador arrependido. Ou seja, Deus diz, eu habito no alto e sublime trono, mas eu estou ali com um contrito e quebrantado de coração. É esse Deus que nós servimos. É esse Senhor que a Escritura nos apresenta. Então não importa o quão fundo você foi no pecado, sempre tem jeito para um pecador que se arrepende. Não importa quão fundo nós fomos no pecado, sempre tem jeito para aquele que se arrepende, para aquele que se prostra diante de Deus. Ou seja, a salvação é de graça, pois se ela fosse paga, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Jesus salvou os maus, pois do contrário Ele não salvaria ninguém. É isso que a Escritura nos mostra a todo instante.
Ele salvou o mal, porque do contrário ele não salvaria ninguém. E isso nós não podemos nos vangloriar nenhum dia das nossas vidas. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Espírito de Deus nos conduzindo ao arrependimento, como a Escritura nos ensina, nós nem sequer poderíamos estender as mãos a Ele. Mas às vezes nos achamos, né? Não, Deus acertou ao me escolher. Você já havia alguma coisa de bom em mim? Não havia nada de bom em mim e em você, o que diz a Escritura. E é isso que a Escritura nos ensina, e é isso que é a verdade, não importa o que eu e você achamos. Não importa qual que seja o padrão deste mundo. Mas nós, aos olhos de Deus, a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, do mais novo ao mais velho, estamos condenados. Se não fosse pela graça de Deus, todos nós teríamos que chegar no inferno agradecendo, dizendo, Deus é justo. Ou seja, essa é a história do homem que se acha bom, que pode ser salvo com base em seu próprio mérito. Mais uma vez, esta é a história da civilização humana sem Deus. O homem se acha bom o suficiente. Somente por meio de um milagre, que podemos cair em si. Ou seja, somente por meio de um milagre que nós podemos ver os nossos pecados e buscarmos a Deus. Para encerrarmos, uma das lições ensinadas neste capítulo é seguramente esta: que sem conversão não há salvação. Sem conversão não há salvação. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, se o homem não se dobrar diante de Deus, não há salvação. Nenhum de nós aqui podemos nos salvar por conta dos nossos próprios méritos. Sei que às vezes carregamos, né? Ensinos lá de trás. Você não é salvo pelas boas obras, mas você foi salvo para fazer boas obras. Diferente, completamente diferente, não é só um trocadilho, não. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as boas obras. Você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se não fosse por Ele, eu e você estaríamos condenados, diz a Escritura.